Boa tarde, vim falar um pouco sobre a civilização da China. Sendo as mais antigas civilizações que existia antes mesmo da ascensão da Roma. A China, ela foi pendurada após a queda do Império Romano e assim influenciou alguns vizinhos como o Japão e a Coreia, e ela conseguiu se manter na atualidade com seus costumes. E logo após alguns anos, a China foi uma das responsáveis descobertas que ela fez foi a bússola de papel e as invenções e uma pólvora. E assim ela foi levando, prestigiada ou proporcionada para alguns economistas como um país que podia ter chances de ser uma das maiores economistas do mundo. Mas hoje a ocupação dela, na ocupação hoje, é a Europa. E também foi descobertos vários fósseis de humanos que provavelmente antepassados que teriam vivido há 4.000 anos. Boa tarde, eu vou falar sobre a história da Índia. Bom, a história da Índia se iniciou em 3300 a.C., quando as primeiras civilizações urbanas começaram a surgir ao redor do rio Indo, o que denomina a origem do país. Em 1500, as primeiras tribos começaram a surgir na região, a tribo Ariais e os nômades, o que ficou marcado como um período víndico, o que não durou muito, foi até o século IV, daí se encerrou surgindo o jainismo e o budismo. Agora eu vou falar sobre a religião da Índia. A Índia é um país onde há várias religiões, porém o hinduísmo é a religião atualmente predominante na Índia, pouco mais de 80% da população. Porcentagens: hinduísmo 80,3%, islamismo 11%, sunitas 8,2%, xiitas 2,8%, cristianismo 3,8%, católicos 1,7%, protestantes 1,9%, ortodoxos 0,2%, sikhismo 2%, budismo 0,7%, jainismo 0,5%, outras 1,7% em 1991. Hinduísmo, tendo sua origem remontada ao ano de 1500 a.C., a religião hinduísta foi estabelecida pelos invasores arianos da Índia. Os textos védicos antigos descreviam um universo cercado de água. No período dos arianos, ou árias, homens, a explicação de suas divisões sociais era encontrada nos Vedas. Da cabeça do deus primordial saíram os Brahmanes, casta social dominante. Dos braços saíram os guerreiros, das pernas os produtores e dos pés os servos, não árias ou não homens. O mundo, conforme a concepção desta época, foi formado a partir da organização por força divina de um caos pré-existente. No sistema religioso hinduísta atual, há uma série de ramificações que geraram crenças e práticas diversas, assim como há muitos deuses e muitas seitas de diversas características. Sobre a religião da China. A China possui uma grande diversidade de religiões, mas a maioria da população é taoísta ou budista. O budismo chegou na China há cerca de 2.000 anos, vindo da Índia. O islamismo chegou ao país no século VII, com seu auge entre os séculos XIII e XIV. A influência católica atingiu a China algumas vezes após o século VII, e o protestantismo chegou no século XIX. Boa tarde, vou falar um pouco sobre a filosofia chinesa. A filosofia chinesa é uma sinfonia intelectual em 3 movimentos, que são confucionismo, taoísmo e maoísmo. As atitudes chinesas são de origem muito antiga. As descobertas arqueológicas das 2 últimas décadas vieram não só nos lembrarmos que a China é uma das mais antigas civilizações que existem. Também vou falar um pouco sobre o que distinguia a cultura chinesa. Eles usam ossos de animais, carapaças de tartarugas, com efeito de religião do Xinguin. Era uma elevação do culto do antepassado que pratica desde o tempo da pré-história. Revolução Chinesa, 1949, período de reconstrução, reforma agrária e redistribuição de terras. Em 1975,
4 modernizações: agricultura, indústria, defesa nacional, ciência e tecnologia. Em 1984, nova política econômica, extensão das comunas populares e introdução controlado do lucro das compras. 2002. Dinâmica de crescimento dependente das exportações. China dominava 4,5% do comércio global. Falar um pouco sobre a muralha da China. A muralha da China foi construída em várias etapas. A primeira delas, por indicação de Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da China e fundador da dinastia Qin.